Oi pessoal, tudo bem com vocês? Decidi vir fazer esse vídeo aqui porque a situação que eu enfrentei e que eu ainda estou enfrentando, mas lidando, é uma situação que muita gente está enfrentando hoje e eu senti que eu devia compartilhar. Como vocês sabem, falei para vocês que esse canal é para eu falar dos meus sentimentos, é caralíssima eu como eu mesmo, o que eu vivo, a minha vida, enfim, né? A gente está num ciclo aí de transição que deixamos para trás o que foi o canal e vamos recomeçar assim, porque o meu intuito é ajudar cada um de vocês que estão precisando, né? Eu falei cada uma de vocês porque eu acho que o público maior é mulher e a gente é mais vulnerável, não que os homens também não tenham problemas, mas a gente acaba sendo mais vulnerável porque somos seres emocionais, né? E perfeitos assim. Então, eu queria falar para vocês sobre a situação da pandemia e contar que eu fiquei com depressão muito feia. E também isso acho que explica um pouquinho os meus sumiços, assim, das redes sociais, principalmente aqui do canal, porque a gente, quando tá num momento difícil, a gente não fica com muita paciência. Eu, vou falar por mim, tá? Eu sou a pessoa que me fecha no casulo. Eu não tenho paciência para ficar conversando com muita gente, nem com o Ricardo, nem com família, nem com ninguém. E quero ficar quieta na minha. Quero ficar muito quieta, fico recolhida. É um erro, tá? Porque quando você tá numa situação ruim, você tem que pedir ajuda, você tem que conversar. Mas até a gente chegar nesse nível de consciência, demanda. E foi o que aconteceu comigo. Eu não vinha de uma situação muito boa psicologicamente, de quando a gente saiu da cidade do Ricardo. Para quem tá chegando agora, o Ricardo é meu marido. Muitas coisas aconteceram, a gente saiu em situações, né, muitos de vocês sabem, situações que a gente não tinha um apoio financeiro, não estava preparado para isso, casamos recentemente e fomos enfrentar a vida como qualquer pessoa e ficamos como é que eu posso falar? Deslocados. Eu acho que foi assim a palavra maior, muito mais eu, né, nesse momento presente desse vídeo, faz mais de 3 anos que eu não vejo minha família, eu sempre falo isso para vocês e é verdade. E a gente conseguiu vir para essa cidade, graças a Deus, é uma cidade que eu sempre quis morar, né? E, enfim, tem melhores condições e outra história. E conseguimos vir para cá. E no primeiro apartamento que a gente morou, não era na cidade em si, era numa freguesia muito afastada. E aí eu ficava muito enclausurada lá no apartamento, porque eu não tinha contato com muitas pessoas, tinha um colega ou outro, mas eu não conseguia formar um vínculo, porque eu não tinha carro para eu ficar indo na cidade, sabe? Tinha encontros, tinha muito encontros de brasileiros, muitas festinhas, tudo. Tinha um pessoal também da igreja adventista que sempre me convidava para ir, eles até buscavam a gente, era muito legal. Só que eu não tinha carro e não sabia dirigir muito, porque eu tirei carta no Brasil aos 28 anos, nunca peguei o carro, sim, não tinha carro para pegar, basicamente foi isso, e vim para cá. Minha carta hoje é portuguesa, só que eu fiz a transição da carta. E tudo que eu aprendi foi o Ricardo que me ensinou. Dirigir, é bem assim, tipo, até hoje não sei fazer baliza, né? Porque ele não me ensinou ainda, mas eu já tô dirigindo bem. E então o Ricardo saiu com o nosso carro para trabalhar e eu ficava sozinha. E aí ele passou aqui por 5 empresas, as 5 empresas roubaram ele. Sim, gente, acontece. As 5 empresas roubaram. O meu marido é um homem que trabalha muito, ele é muito... Tô olhando aqui pra ver se tá com delay a boca, eu tô na webcamera, porque meu celular está quebrado. E meu marido é uma pessoa que trabalha muito, muito mesmo. Graças a Deus, assim, é um homem muito honrado, eu fico admirada, né, super exemplo. Só que, infelizmente, os salários aqui são muito baixos. E as empresas roubavam. Tentamos várias coisas. E isso já foi me deprimindo mais. Porque eu acabei ficando em cárcere privado, sem fazer o que eu gostava. Eu era professora, tinha paixão por ensinar, não conseguia fazer isso aqui. Não conseguia trabalhar porque eu não tinha transporte também para ir. É um caos. Aí conseguimos mudar, então, para a cidade. Mudamos para a cidade. Aí eu já estava, né, com meu negócio mais definido, a minha escola de inglês, tudo, o meu curso estava virando. E, óbvio, que os aluguéis são muito caros, né? Por isso que eu nem vou tocar naquele assunto, gente. Nem vou tocar porque me irrita, tá? E eu não concordo. Então, os aluguéis são muito caros, mas eu tinha assumido a minha parte para isso, porque eu queria muito mudar para cá, né? O Ricardo ficava
fora trabalhando, eu ficava em cárcere privado, numa freguesia distante. Eu queria ver gente, pessoas, sair a pé e conseguir no supermercado e não sei onde. Mudamos para cá, não tinha nada no apartamento, nem um copo, nada. Para não falar, tinha um fogão e o exaustor, assim, e os armários da cozinha. Mas nada, nem um colchão, a gente nada. E aí nós casamos, não tive enxoval, não tive chá de cozinha, essas coisas todas. E aí, o que aconteceu, gente? 2 mesinhos depois, basicamente 2 a 3 meses depois, me vem a pandemia. Vem a quarentena. Chegou primeiro aqui, né? Chegou primeiro na Europa, depois foi pro Brasil. A palavra é caos. Não tem outra palavra que pode designar isso. Caos. É só o caos. E assim, perdemos tudo. Como toda gente, quase todo mundo aconteceu isso. A minha escola teve que fechar. Opa, porque eu não posso receber alunos. Como é que eu vou dar aula de máscara? De inglês? Não dá. O aluno precisa ver a movimentação, precisa ver conversando, eu preciso ver os sons, o que ele está emitindo. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas aconteceu o que aconteceu em todas as casas, né, basicamente. E vendo aquelas pessoas com máscara, um cenário apocalíptico. Isso aqui para mim foi um cenário apocalíptico. A primeira vez que eu saí na rua e vi as pessoas todas com máscara, uma distância gigante, alguns portugueses brigando na fila assim de farmácia, essas coisas que você não via aqui, que o povo é tudo de boa. Nossa, eu pirei o cabeção, chorava no meio da rua. Eu abracei o Ricardo e chorava, porque eu falei, que é isso? Né? Eu que sempre estudei filme de ficção científica, literatura fantástica, eu vi aquilo lá, eu achava que era a própria arte. Então pesou bastante. Ainda estamos nesse cenário apocalíptico, ainda é assim. Não pensa vocês que aqui não tá, não. Nesse momento triplicou o caso no norte, os casos aqui no norte. E, enfim, mas pelo menos a gente já tem essa consciência de saber, né, o que tá acontecendo, mas eu não tinha. E aí, gente, deu um nó no cabeção, pirou o cabeção. Já não tava muito bem, mas tava segurando. Quando aconteceu isso, foi a cerejinha em cima do bolo. Cerejinha, sabe uma cerejinha assim, uma little cherry, foi assim. Aí eu caí de cama, não deu. Várias coisas aconteceram nisso, né, não vou entrar em detalhes e tal. Mas eu me sentia completamente oprimida, me sentia sozinha no sentido de que ninguém me entendia, e de fato, acho que ninguém entendeu aquilo ali, porque só Deus sabe o que foi. E, enfim, gente, não vou entrar em detalhes para não expor tanto, porque o negócio foi feio. Eu comecei com uma gama de pensamentos negativos que não era eu pensando. Só que eu nunca tive coragem de falar isso pra ninguém, porque eu penso assim, as pessoas vão me achar louca, né? Eu só tô contando isso porque se você tá passando isso, eu quero te ajudar. Mas era uma gama que era dia e noite. E tipo, não era eu pensando, Carol, você tá pensando? Não. Vinham na minha cabeça, eu ficava desesperada porque não era eu pensando aquilo. Deixa eu ver aqui. Ai, acho que avisaram que meu celular ficou pronto, gente. Deixa eu ver aqui. Que bom, já tá pronto. E a carroça que eles emprestam no celular. E eu não tinha controle daquilo. Não era eu pensando. Porque se fosse eu pensando, eu ficava de boa, sabe? Eu ficava desesperada, eu entrava em pânico. E não sabia o que fazer. Por exemplo, coisas muito ruins, que eu não vou citar, mas vou dar um exemplo básico. Tô aqui falando com vocês agora, me vinha o seguinte pensamento: o teto tá desmoronando na minha cabeça. O teto do prédio tá desmoronando na minha cabeça. O mar que tá na minha frente é um tsunami. E coisas assim, que foi levando um nível de opressão tão grande, que a minha única vontade, gente, minha única, assim, saída parecia era me jogar da sacada. E aí eu não levantava, não tinha força, o corpo inteiro doía, eu só chorava de desespero. Não dá para explicar, não dormia, é muito punk, assim, não vou entrar, mas quem tá passando um negócio desse sabe o que é. E não adianta tomar remédio, fui parar no hospital, aquela coisa toda, né?
A gente tenta buscar algum apoio psicológico. A questão de ficar longe da família tanto tempo, segundo o psicólogo, o Ricardo foi atrás, tudo, porque a gente não tem recurso para isso. Não tem ainda. É caro o negócio de psicólogo, não tem aqui no estado, não sei como é que funciona, não te encaminha, muito mais burocrático que no Brasil, eu acho. E diz que essa questão da família longe piorou também, que é um momento de deslocação por conta da pandemia. Aí eu comecei a procurar vídeos sobre esses pensamentos negativos e como que eu poderia driblar isso daí, né? Então eu vou falar pra vocês, você que tá passando isso. Primeira coisa, você não é louco. Os pensamentos negativos é uma forma, vamos dizer assim, é um estratagema de defesa que o próprio cérebro inconsciente tem quando ele sente uma dor. Não se sabe ainda na psicanálise se vem primeiro o sentimento de dor ou se é ativado primeiro o pensamento negativo. Uma coisa está acoplada à outra, não se sabe muito ainda bem. O que veio primeiro? É que nem você espetar a mão com uma agulha. O que vem primeiro, o espeto ou a dor? Mas não se sabe nesse casamento de pensamentos como é que funciona. Então, quando a dor era muito intensa, os próprios pensamentos vinham como uma coisa para tentar proteger, para tentar sinalizar. Ó, tá vendo o que está acontecendo? É porque você está sentindo assim. Então, é uma coisa que disparava. E, de fato, não era eu pensando, não era consciente. Olha, eu quero que o apartamento caia na cabeça. Não era isso. Eram pensamentos que vinham por conta daquele sofrimento todo, ou se eu pensava por mim, porque eu fui ficando muito doida mesmo, eu não conseguia parar. E se eu pensasse assim, acho que não vai dar certo alguma coisa, aquilo já doía na hora e já começava um ciclo, foi infernal, uma coisa assim, maligna, eu vou falar pra vocês. E aí, eu vou deixar até o link aqui, tem um doutor da psicanálise, que ele é da USP, ele é muito bom médico. E ele disse que era assim, né? Para fazer, quando viesse o pensamento negativo, não tentar bloquear, do tipo, tô fingindo que não é comigo, porque tudo que você tenta comprimir vem mais forte depois. E é verdade, que nem falar assim, ó, você não pode comer esse doce, não pode. É aí que você vai ter uma compulsão alimentar gigante, você vai querer comer o negócio. Mas tentar canalizar esse pensamento. Então, a primeira coisa, vinha o pensamento negativo, eu tinha o fato de eu conseguir entender, de eu conseguir localizar que ele estava acontecendo ali. Ai, coceira, sorry. Que ele estava acontecendo ali, já me ajudava, sei lá, 50% a eu dominar isso daí. Então, veio um pensamento negativo, eu identifiquei, consegui identificar. Passo 1, identifica. Porque isso vinha numa constância que eu não fui percebendo, sabe? Identifiquei. Quando identifiquei, penso assim, isso não sou eu. Eu não sou aquilo que eu penso. Eu não sou esses pensamentos, eu não sou aquilo que eu penso. É isso que o médico falava para falar. E, de fato, eu percebi do tipo, o prédio está caindo. Eu não sou aquilo que eu penso, não sou eu falando. Não sou eu, tá doendo, tá uma situação ruim, tá, mas, tipo, não sou eu. E aí começar a canalizar os sentimentos, primeiro, gratidão, agradecer. Agradeça a Deus, agradeça a vida, agradeça para emanar energia boa, você agradece. E também um exercício que ele passa assim, que é tipo, você ter contato físico com alguma coisa. Então, sentei no chão, tô agradecendo, sentei no chão, sentei na areia, sentei na terra, e tô em contato com aquilo, sabe? É uma forma. Vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês. E eu comecei a fazer. No começo foi muito complicado, depois fui percebendo que foi melhorando. Mas mesmo assim continuou, enfim. E assim, é complicado. Às vezes quando a gente fica muito perdido, a gente acaba focando, né, no vento, no vendaval e tudo que é ruim. Eu sempre lembro daquela passagem que Jesus está andando nas águas e os discípulos estão no barco, porque eles já tinham ido antes e Jesus tinha ficado no monte para orar. E depois Jesus veio se encontrar com eles, ele vem andando pelas águas. E os discípulos de longe avistam, perguntando, será que é um fantasma, né? O que é isso? Aí Jesus falou, não, sou eu. Aí Pedro falou, Senhor, se és tu, manda que eu vá até contigo. Ou seja, por cima da água. Jesus falou, esticou a mão, vem. Só falou, vem. E Pedro, naquela fé toda que ele tinha, pegou e começou a andar sobre a água, né? Desceu do barco, começou a andar. Aconteceu que teve uma tempestade e começou a ventar muito.
Então Pedro, em vez de focar em Jesus, ficar olhando para ele, né, para ir para o alvo, para o caminho, começou a reparar na tempestade. Ou seja, ele ficou com medo no coração e começou a afundar. E Jesus foi lá e pegou ele. E Jesus falou: por que reparaste na tempestade? Então, eu fixei isso. Por que você reparou na tempestade? Por que eu reparei em tudo à minha volta? Eu tenho que olhar meu alvo. Meu alvo é Cristo, é uma vida com Deus, é as coisas que eu quero fazer. Entende? São as coisas boas. Você tem que olhar para Deus. Se você crê e se você não crê, é uma oportunidade. Sabe? Não reparar naquilo que tá ruim. Por isso que eu não vejo jornal, gente. Ai, não sei o que no Covid. A minha mãe é cheia de ficar falando para mim. Ai, morreu não sei quantos em Ribeirão Preto. Gente, não quero saber. Eu sei que tá ruim. Eu sei que pode piorar, pode melhorar. Eu não quero saber. Me contamina. Não vejo mais filme de terror porque me contamina. Isso vai tudo pro inconsciente. Então a gente tem que se apegar em coisas boas. E aí eu comecei a fazer as minhas orações de novo. Ter o meu encontro com Deus, né? Entregar a minha vida para Deus, que nem era antes, ou talvez de forma diferente, de forma mais intensa. E esse sentimento, esse coisa ruim começou a melhorar dentro de mim. Então eu comecei a sentir mais paz, eu comecei a ver as coisas de forma diferente, sabe? A minha fé fez eu me apegar a Deus e entender que as coisas de Deus são maiores do que tudo isso, ou do que o problema financeiro, porque, como eu falei para vocês, eu nunca tinha passado isso que eu passei aqui, que eu venho passando com problema financeiro. No Brasil, eu não tinha... Gente, eu ganhava, era professora lá, fazia meu doutorado, ganhava, fazia o que eu queria com o meu dinheiro. Também foi um choque assim, né? Casou, não tinha experiência. O Ricardo é meu primeiro namorado firme, é ele. Então toda a minha experiência com ele, e eu não sabia muito assim, eu não tinha essa maturidade, apesar da idade, né? Eu não tinha essa maturidade. Tá tudo bem, cada um é de um jeito, tá tudo bem a ser assim. E eu não sabia fazer essa distinção. Ele é super dado, ele vive por mim, ele passa fome por minha causa. Se ele tiver, ele tira tudo. E eu não, eu tinha meus egoísmos, né? Porque sempre fui sozinha. Então eu fazia o que eu queria com meu dinheiro, eu não tinha dívida, não tinha que, olha, se você não pagar a luz, vai cortar. Não, eu até morava sozinha, muitas vezes eu morei sozinha, em república, muitas vezes mesmo. Mas era diferente, né? Quando você casa, é uma vida a dois, é uma família que você está constituindo. Então você tem que ter uma responsabilidade que você não tinha antes. Foi isso que aconteceu comigo, não sei de vocês. Conta aqui pra mim como é que é a experiência de vocês. E isso me assustou muito, assustou ele também, mas ele tem uma cabeça mais forte que a minha, eu acho, porque, né, alguém teve que se manter aí para segurar tudo, apesar do problema todo. E é isso. E aí eu comecei, então, a recorrer a Deus. Não tô falando de religião não, viu, gente? Não tô falando a doutrina de fulano, ciclano, beltrano, não. E entregar a minha vida a Deus, em Jesus, porque esse mundo é nada, gente. Sabe o que eu falo pro Ricardo? Sabe um intercâmbio? Que nem eu fui pra Irlanda. Você vai pra Irlanda e depois volta pra cá, vive tudo aquilo intensamente. Foi louco, o bagulho foi louco lá na Irlanda. Depois você volta pra casa e acabou. Isso daqui é um intercâmbio, viver é um intercâmbio. Então, às vezes a gente fica preocupado com dinheiro, eu tenho que ter 1 milhão, eu tenho que comprar isso, aquele melhor carro, aquele melhor celular, aquele melhor não sei o quê. Mas não é isso que importa, entende? Porque vai ficar do jeito que você veio, você vai. Então, o que você leva disso depois? Isso é o que está no meu coração, tá? Então, você que está passando por isso, tem solução, tem jeito. Começa a fazer esse exercício do pensamento que eu coloquei para você e se apega em Deus, sabe? Lê a Bíblia, acho que todo mundo tem uma Bíblia, se não tiver, tem online, para entender mesmo, né? Para não ter essa crise existencial do que aconteceu. Tô falando para você virar bitolado, não, porque eu não sou bitolado, não tenho nada disso, gente. Eu sempre fui zoeira e vou continuar sendo, é meu jeito, e Deus me ama assim, ama você do jeito que você é também. E é isso, e... Bom, conta aqui pra mim, o que vocês estão achando aí desses vídeos que eu tô fazendo, expondo mais minha parte sentimental do que minha vida em si, né? Mas a minha vida também é isso, então acho que fica meio a meio.
Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Deixa seu comentário aqui e precisando de ajuda, tô aqui. Beijo no coração. Tchau.